Você é um mago. Eu sou um mago. O que é um mago? Pois é. Vamos lá, você tem tempo? Claro. O mago... Porque a gente, vou te falar a visão que tem de mago. O Mandíbula... Qual é a sua visão de mago? Aquele que não come. Chapéu grande, É. não é avental, Um sobre- né? Um sobretudo, velho, Muito velho. barba branca É o comprida. Gandalf. É o É Gandalf. quase praticamente o Gandalf, ou o Dumbledore. Tá. Cara, a roupa existe. De É? fato. Mas ela tem uma simbologia? Tem uma... Tem. Mas depois eu explico isso. Tá. Porque assim, dependendo da ordem onde você tá, você tem as ferramentas do mago. Que são coisas que vão te... São símbolos pra identificar aonde você tá na hierarquia. Então você tem geralmente a espada, o atame, a baqueta... O Atami o que é? O É o atame é otame, tipo hoje. um punhalzinho de dois gumes. Tá. Então é a espada, o atame, o cajado e a roupa. Cajado, então, é mesmo o lance do- Ah, Mas eles são simbólicos de grau, assim. eles não são alguma coisa pra... Não, a gente não sai por aí brandindo coisas não? e fazendo bola de fogo, não. Não! Não. Isso tem graça. Ah, que graça tem. A gente faz outras coisas. Mas e aí? Mas então, o que é um mago? O mago é um buscador do conhecimento. A palavra mago, ela vem do persa antigo, quer dizer que é o magi, que é conhecimento. Então o mago é aquele que quer conhecer. O mago é o sábio, né? Ele tem o arquétipo do sábio. Então ele é o cara que vai buscar as informações. Eu sei que existe a interpretação do senso comum, a interpretação verídica, né? Do senso comum é aquele cara que vai acender velhinha, fazer risco no chão, essas coisas todas. A gente não faz nada disso, se a gente não quiser. Eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu acendi uma vela para fazer um ritual, alguma coisa. Mas a gente busca o conhecimento, para a partir do conhecimento você ter informação suficiente para alterar a sua realidade a partir do poder da vontade. Ah. Então o mago é isso, é um buscador de conhecimento. Mas um cientista não é um mago. Se ele quiser. O que te A faz? diferença é que assim, Eu o me mago... proclamar mago me faz um mago ou não? Não, você só é mago quando você é reconhecido por outros magos como mago. O Marcelo Del Débio me reconhece, por exemplo. E por quê? Então, vai depender de várias coisas. Tá. Qual que é a diferença do mago pro cientista? O mago, ele é holista. E o cientista não, é racionalista. O que é um holista? É um cara que vai ver tudo que envolve o problema que ele tá vendo. Então, por exemplo, se o Spook tá com Covid e vem atrás de mim para fazer um atendimento, tarará, eu não vou ver só a questão física, eu não sou médico, não vou dar nem remédio para ele nunca, mas eu posso dar indicativos, mas também vou ver a questão psíquica dele, no sentido de psicologia mesmo, Sim. e também os mecanismos de fé que a gente vai chamar. Então, para mim, não importa se realmente existem demônios, ou se existe Deus, ou se existe espíritos. Para mim, importa o que você acha. Como você se relaciona com isso. E aí eu vou usar o seu mecanismo de crença, junto com as outras partes, para te ajudar em um determinado problema. Então, Mas não importa o que você acredita? para trabalhar para você, não. Não? Importa o que você acredita. A magia sempre está na relação das coisas. Então, como você se relaciona com o seu podcast, como você se relaciona com sua esposa, e como você se relaciona com as ideias Com o que te divino. levam com o seu divino. Entendeu? A gente, claro, como curioso, como sábio, como pesquisador, a gente vai atrás mesmo para saber. Eu fui um bandista, né? Incorporava espíritos, essas coisas todas. Então a gente vai vendo o que faz sentido ou não. Entendi. Mas como prática mágica, o mais importante pra gente é o seu cabedal de crença. Então eu vou estimular ele. Se você for evangélico, provavelmente eu posso fazer um rito com você chamando Deus, Espírito Santo e o que for que você acredite. Tá. Em vez de chamar Exu Mirim, sei lá. Eu vou depender do seu cabedal. Então, assim, a curto prazo, o que é o mago? É um cara que busca conhecer as coisas, conhecer a realidade para alterá-la. Não tem nada a ver com um xamã. O xamã, ele é um bruxo, bem entre aspas, de religiões tribalistas. Tá. Tá? Então ele vai usar poderes da natureza, conhecimentos da natureza, vai acreditar em entidades naturais, essas coisas todas, que a gente também pode usar. Porque como a gente está usando o mecanismo da crença e não a crença em si, a gente usa o que tiver, o que a pessoa demonstrar. Né? Eu conheço o Spook, a gente consegue conversar as nossas coisas, porque eu consigo transliterar o que ele me fala do budismo para o meu conhecimento, ao mesmo tempo que ele também consegue transliterar o meu conhecimento para o conhecimento do budismo Sem dele. analogias. Achar um... Até porque nós temos caminhos paralelos. Então, fizemos partes de ordens esotéricas, eu também fui da Umbanda, então nós temos muita coisa em comum. Então eu sei o que ele quer dizer, da mesma maneira que ele sabe o que eu quero dizer. Embora eu não compartilhe do ideal budista e nem ele compartilhe do meu ideal de mago. Mas a gente sabe que O tá mago rolando. faz o quê? Ele faz magia? Faz magia. Mas é assim. Essa ideia da magia desde do passado, né? De usar varinhas e isso... A gente usa esses instrumentos.
né? Mas imagina assim, ó, o que é a gente geralmente trabalha com ritual. Vamos fazer um ritual, tá? Tá. O ritual o que é? É uma narrativa que a gente cria para estimular o mecanismo de crença. Tá. Então, por exemplo, se o Spook me procurar, Nino, me ajuda a fazer um negócio. Eu tô com um problema X. Eu tô brigado com a Dani Tá. e a gente não consegue se conversar. Dá pra você ajudar a gente? Vamos lá, vamos fazer um Traga ritual. a mulher amada em 7 não, dias. isso não. Sabe essas coisas? Isso eu não faço. Sabe o que é isso? É sequestro. A mulher vem amassar A mulher vem toda... Não, Eu falei? não, você Falei? falou que queria. É a melhor equipe de Que nem aqueles sequestro. desenhos, dá uma cacetada na É. cabeça dela e puxa pelo cabelo. Eu falei que eu trazia, não falei que ela trazer de... Ela ia gostar que eu trouxesse, mas ela tá aqui. Não, mas Tá os dois... algemado. não que eles se separaram, mas os dois estão de comum Tá. acordo a gente tentar fazer um trabalho. Então eu vou conversar com o Spook vai falar, toda essa crença dele. Então ele acredita que existam espíritos que podem interferir no trabalho. Então quando eu for fazer um rito, eu vou contar uma história que provavelmente vai levar em conta essa existência desses espíritos, para que eu consiga estimular nos dois o mecanismo de crença deles para eles resolverem esse problema. É quase como você, dentro da psicologia, a gente vai chamar de tirar os recalques dentro da psicanálise, né? Você puxa o recalque da pessoa, joga pra fora pra pessoa se debater. No item mágico a gente vai chamar isso de demônio, é o seu recalque. Ah, é? E a gente usa uma alegoria, É como se fosse o seu eu. Que você o seu eu defronta. recalcado, são seus defeitos. Né? Seu ego, sua vaidade. Isso. A gente chama ele com uma forma... O pessoal geralmente costuma zoar o mago. Isso é hipnose. Pode ser, não tem problema. A gente usar uma ferramenta hipnótica pro cara entender-se enfrentando esse seu recalque, esse seu demônio, para entender-se com ele. E a partir daí, o Spook vai ver por que a Dani não tá brigando com ele, por que o Spook briga com a Dani. Eles vão Mas puxar se você o não recalque e acredita trabalhar. no que eles acreditam, você não tá mexendo no mundo espiritual, então. Você Eu tô simplesmente mexendo tá faz- com a mente deles. É Quer só dizer, com a mente. É isso que eu tô... então, Não é aí... você não acredita, é por que você tem que acreditar? Essa é uma pergunta. O Nino acredita naquilo que ele considera como uma verdade Tá. e que funciona para ele. A gente trabalha com a religião que é o budismo tibetano vajrayana, tá? Que é uma forma de você poder ajudar as pessoas por meio de técnicas complementares à medicina. Por exemplo, hoje, em 2006, por exemplo, surgiu no SUS a ideia das práticas integrativas complementares. Então, além das 3 portarias que foram adicionadas, mais uma específica, que acho que é a número 41, para o Covid, você pode trabalhar, por exemplo, como primary care, que são atendimentos primários da saúde, como reiki, reflexologia, acupuntura, auriculoacupuntura, massagem, tudo que eu possa dar de qualidade de vida ao indivíduo para que ele melhore antes de ir para o hospital. Entendi. Então é legal você utilizar o Nino, por exemplo, mas para chegar para o SUS e falar: quer trabalhar para mim? Então, mas a minha dúvida, então, você não usa espíritos ou demônios ou seja lá o que for Então, pra ajudar na parte física da pessoa. então, aí é que Ou tá. psíquica. Porque eu também vou usar o meu cabedal de crença. Então, e atualmente eu acredito na existência de espíritos. Então, essa é a minha dúvida. Se você usa a sua crença. Uso. Então, num ritual, eu posso incorporar um camarada pra dar um passe, por exemplo. Entendi. Eu uso muito pouco isso. Por quê? Porque ainda tô na dúvida, eu não sei se eu acredito de verdade nisso. Entendeu? Tipo, como o mago ele é um cara que tá muito confortável em não acreditar sempre nas Mas como coisas. você não acredita se você recebe e você tem Porque a pode ser um prova? mecanismo neural, cara. Ah, pode ser uma coisa que sua cabeça tá... Pode É ser. mesmo? Hoje, pra você ter uma ideia, dificilmente um mago não é um catedrático. Ou seja, dificilmente você vai encontrar um mago que não é universitário pra cima. Que... Que fez universidade. Ah, tá. Né? Eu tô fazendo uma pós-graduação agora em neuropsicologia. Por quê? Porque dentro da ordem que eu estudo, que eu faço parte, a primeira das grandes regras do mago é o todo é mente, o universo é mental. Esse é um negócio que foi desenvolvido 4 séculos antes da nossa era. Só que, para eu entender isso com verdade, porque eu sou cético, bastante cético, eu decidi fazer uma universidade, uma pós-graduação, para entender o aparelho neural, né, o cérebro em si, e também o aparelho psíquico. Para ver aonde que é essa mente que todo mundo fala que o todo é mente, o universo é mental. Então, tipo, com esse meu estudo de neurociência, eu comecei a entender que, cara, aquelas manifestações que eu dou no terreiro, que eu dava no terreiro, pode ser o meu mecanismo funcionando, meu mecanismo neural. Inclusive, tem no CID-10, que é o catálogo de doenças da ONU, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, tem o transtorno de possessão. Você tem uma doença chamada transtorno de possessão. Pode ser induzido, ou pode ser uma coisa coletiva, entendeu?
Então, no terreiro, por exemplo, onde está todo mundo incorporando, você pode ser induzido a acreditar que aquilo Isso. é real a você.